Olá, tudo bem? Começa agora a nossa roda de conversa com as 4 vereadoras eleitas para representar você aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora no mandato entre 2021 e 2024. O nosso encontro está sendo transmitido pela JF TV Câmara, em celebração à data de hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar sobre a representatividade feminina, sobre a vida pública das parlamentares, desafios, propostas e muito mais. E para iniciar esse nosso bate-papo, cada uma delas vai fazer a sua apresentação. E eu inicio com a vereadora Cida. Cida, seja muito bem-vinda. Oi, eu sou Cida Oliveira, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, professora e sindicalista. Vereadora Kátia. Oi, Paula, tudo bem? E a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Kátia Franco, fui eleita pelo partido PSC e sou representante da causa animal. Vereadora Thalia Sobral. Olá, Paula, olá a todos que estão assistindo a gente. Eu sou Thalia Sobral, vereadora eleita pelo PSOL, sou professora, capoeirista, musicista e sou uma mulher bissexual. Vereadora Laís Perrot. Olá, Paulo. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou Laís Perruti, sou professora, sou eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Além de professora, eu sou assessora sindical e uma questão que eu me orgulho muito é que eu sou integrante da Marcha Mundial das Mulheres. Essa foi a apresentação das nossas vereadoras aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora e agora nós queremos saber como que é essa responsabilidade de assumir a vida pública. Os desafios são imensos, né? A pensar o momento político que a gente está vivendo, de ataque profundo aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e, portanto, estar à frente na Câmara Municipal, isso nos demonstra, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Com aqueles que acreditaram nas suas propostas, com aqueles que a gente dialogou pela rua. Então é de uma responsabilidade enorme e esperamos que a gente consegue corresponder com essa expectativa do nosso eleitor. Não só ele, mas toda a cidade que por um lado e por outro estão, né, olhando e querendo que nós, os representantes do povo, esteja aqui, né, em condições para que defenda os direitos, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Vereadora Cida, mas de onde que partiu essa vontade em fazer parte da vida pública? Então, não é vontade, né? As coisas são consequências da vida da gente. Eu, por exemplo, sou do movimento de luta, como eu disse, não sei se eu falei aqui no começo, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 1985 e tenho uma história assim, de luta no movimento sindical, fui oposição nos comerciários, né, com chapa, no Sindicato dos Professores, 19 anos à frente da direção do Simpro. Então, quando chegou o final de 2019, as pessoas que estavam próximas entenderam que era necessário que a gente tivesse um nome, uma representante para que pudesse estar disputando as eleições de 2020. E nesse sentido, né, este grupo, essas pessoas, companheiros, companheiras, sindicalistas, do movimento social, né, sociais, entenderam que era necessário que eu me colocasse o nome. Então, assim, a gente não levanta e fala você. Eu acho que é uma construção da luta que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Muito obrigada, vereadora. Eu converso agora com a vereadora Kátia Franco. Como se deu esse início aí à sua vida pública? Então, foi muito assim de surpresa, porque eu nunca na minha vida imaginei entrar para a política. Mas como a causa animal é uma causa que assim ainda não tem assim uma ação discutida mesmo na parte política e a proteção ela precisa de ter um apoio do poder público, alguns protetores me pediram para que eu entrasse e colocasse o meu nome. O desafio é muito porque todo o processo da vida da parte política, da parte do legislativo, do executivo, é muito moroso, né? Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Então, foi por isso, pensando num bem maior que poderia trazer para a vida do animal,
foi que eu aceitei esse desafio, mas eu realmente, foi muita surpresa, foi a minha primeira eleição, e eu nunca nem tinha colocado nada do meu nome, então eu fiquei muito grata, e eu espero poder contribuir bastante para dar voz aos animais aqui nessa casa, não só os animais, mas representar a cidade, mas defender a minha causa, que é a causa animal. Acho que a gente pensar em assumir uma vida pública, né? Assim como as vereadoras já trouxeram, é a gente pensar num senso de coletividade. É a gente se propor a estar num lugar que não é só mais nosso, não é só a gente individualmente a partir das nossas demandas da vida pessoal, né? Mas é pensar a gente a partir de uma vida coletiva e que a gente possa representar de alguma forma as vozes que já estão construindo a sociedade, que constroem a política não institucional a partir dos movimentos, dos coletivos, e que a gente possa representar dentro da Câmara, né? Então, nesse sentido que a gente vem assumindo, que a gente vem fazendo essa construção para assumir essa vida pública, né? Vamos dizer assim. Porque, na verdade, a gente já tinha uma vida pública, a gente já tem uma construção, faz parte de movimentos, de coletivos, né? Já fiz parte de movimento estudantil, já fiz parte de CIPA, movimento ligado à cultura, da capoeira, sindicato dos professores estaduais. Então, assim, a gente conversando, né, com as nossas bases, a gente entendeu que era necessário que a gente tentasse trazer uma representação para a Câmara, para que a gente pudesse trazer de forma mais próxima as nossas pautas construídas aí historicamente e que a gente possa ser também mais um ponto de resistência junto com as outras companheiras e outros vereadores a partir desse momento que a gente está vivendo, político muito avassalador, vamos dizer assim, né? E agora nós conversamos com a vereadora Laís. Laís, por gentileza, e como que deu início, né, à sua vida pública? Bom, assim como as companheiras já disseram, é uma coisa que vai acontecendo, né, naturalmente quando a gente está envolvido na vida pública, nos movimentos sociais. Eu comecei minha vida, né, vamos dizer assim, na política, através do movimento estudantil, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Comecei traçando o caminho bem como quando os jovens entram na política, né, pelo movimento estudantil, tenho muito orgulho disso. Então, lá em 2010, conheci o movimento estudantil, o movimento Kizomba, que era o movimento que eu fazia parte, conheci a Marcha Mundial das Mulheres e ali eu comecei a minha militância, né, nesses movimentos sociais. E a partir dali, a gente foi crescendo, entendendo melhor as coisas, construindo, né, todo um caminho. E também, assim como a Cida falou, também não era minha vontade pessoal ser vereadora, estar aqui ocupando hoje uma cadeira, mas foi toda essa construção. Desde quando eu estava na universidade, no movimento estudantil, depois no nosso coletivo Maria Maria, que foi dando essa visibilidade para o nosso trabalho e que a gente chegou um momento que o pessoal falou assim, não, a gente precisa ter uma candidatura jovem. E aí lá em 2016, quando eu disputei pela primeira vez e fui a jovem mais votada da cidade, fiquei na suplência, né? A gente continuou construindo de lá para cá para que agora a gente pudesse chegar, mas é todo um grupo envolvido, né? Eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui representando um grupo bem grande de pessoas que acreditam que a gente pode transformar a política, sabe? Podem ter certeza que tem muitas pessoas que têm curiosidade sobre a rotina de vocês, o que vocês fazem no dia a dia, se vocês têm jornada dupla, se tem jornada tripla, se tem ajuda da família, como que isso acontece? Então, qual mulher não tem jornadas, né? Manhã, tarde, noite, lógico que não é só estar aqui, né, diante, mas lá fora tem uma reivindicação enorme, né? Não só da parte da luta com a que a gente trava de defesa, né, de levar a discussão para todos os lugares, junto aos trabalhadores, porta de fábrica, seja onde for. Além disso, a gente tem uma jornada familiar mesmo, né? De casa, das tarefas, né? Que não são poucas, muitas, porque é assim que a gente vai construindo. Então, eu acho que nenhuma mulher, calculo eu, tem uma única jornada. Ela tem várias jornadas por aí afora, né? E a jornada nossa política, ela é muito maior, muito mais desafiadora, assim. Temos 2 meses que nós estamos na casa
eu vou te dizer, nós não temos dia, não temos hora, a todo momento alguém em algum lugar, né, está te procurando, e principalmente no meu caso, que estou à frente ainda, continuo na direção dos sindicatos de professores, as demandas são imensas. Então, assim, jornada não nos falta. Tempo, acho que só na hora que a gente dorme que a gente dá uma descansada, porque na hora que abre o olho a vida está de volta, né? E as demandas estão colocadas. Então, tem jornadas infinitas. Olha, jornada... Eu acho que minha jornada é quíntupla, sextupla, porque não para mesmo, né? Mas graças a Deus eu tenho muito apoio da minha família. Minha mãe me dá um suporte muito grande em casa, porque eu resgato os animais quando eu não tenho onde colocar, eu levo para minha casa e dou lar temporário para eles. Então, enquanto eu estou aqui, eu sei que eles estão cuidados lá pela minha mãe, que está cuidando, dando ração, comida. O meu marido, o meu filho, que precisou de ir em algum lugar, eles me dão apoio. Então, assim, a jornada realmente é igual a Cida falou, a demanda depois que a gente se coloca aqui e fica, né, com mais visibilidade, aparece muito mais demandas, né, para a gente, muitos pedidos. Então, e realmente reunião, é busca de parceria. Então, isso tudo a gente não para, né? Isso não tem hora, não tem dia. Então a gente vai seguindo isso daí, mas com uma visão para que a gente deixe aí um legado para que a cidade, né, seja melhorada no futuro. Então, assim, todo o nosso sacrifício, tudo que a gente está passando de trabalho, de cansar, de dormir pouco, de comer pouco, isso aí tudo a gente fica muito satisfeita, porque a gente tem uma visão que a gente vai deixar lá na frente a nossa história marcada aí com as coisas boas para melhorar a nossa cidade. Vereadora Thalia, você concorda com essa questão das jornadas, dessas múltiplas jornadas que a mulher vem enfrentando no dia a dia? Com certeza. Inclusive existem estudos que apontam isso, né? A jornada dupla, tripla, a questão do cuidado, da questão da vida da mulher, do trabalho da mulher e a extensão do trabalho, que é o trabalho doméstico. Na maior parte das casas, a mulher é responsável pelo cuidado dos filhos, pelo zelo da própria casa, né? Então, ela vai trabalhar, às vezes tem 2 empregos. Eu sou professora, né? Eu vejo muito essa rotina entre as professoras. Às vezes elas têm 2, 3 cargos, chega em casa, vai fazer janta, beber para a criança, vai colocar para dormir, para acordar no outro dia e entrar na rotina de novo. Então, acho que é inquestionável essa questão de pensar a responsabilidade que é jogada sobre a mulher no trabalho doméstico e de cuidado com os filhos. Eu, felizmente, tenho muito apoio da minha família, divido a minha casa com a minha companheira e a gente também tem dividido muito bem as nossas tarefas, né? Assim, compartilhado esse momento que é desafiador para mim. E a gente tem uma demanda, às vezes as pessoas falam, mas reunião todos os vereadores têm, compromisso todos os vereadores têm, de fato todos têm, né? Só que nós temos uma questão que é a nossa representatividade. Então, quando as pessoas querem buscar alguém que possa falar sobre a pauta de mulheres, que vai ter uma questão sobre a pauta LGBT, elas vão tender a buscar mulheres, vereadoras mulheres, LGBTs, para poder se sentir representadas. Às vezes é caso de denúncia de assédio, de violência. Isso sobrecarrega a gente nas demandas. A gente tem mais reuniões, porque a gente está em mais movimentos de mulheres, LGBTs, tudo. Então, isso traz para a gente uma rotina bem cansativa, mas ao mesmo tempo, como a Kátia disse, bem valorosa. Assim. Eu prezo muito pela rotina que eu tenho, no sentido de poder construir coletivamente as nossas pautas. Obrigada, vereadora Thalia. Vereadora Laís, você tão jovem já na política, como que acontece essa rotina? Eu acho que não é diferente das outras mulheres, tanto as companheiras vereadoras quanto as outras mulheres Brasil afora. E só complementando, né, dialogando com o que a Thalia falou agora, essa questão do cuidado, né, que é instituído para a mulher, essa parte do cuidado da casa, da criança, do idoso, da família, isso tudo, eu acho que isso é um dos entraves para que a gente possa ter menos mulheres na política, né? Porque enquanto homens não têm essa tarefa, essa tripla jornada que nós temos,
Os homens não têm isso, né? Então fica mais fácil para que eles possam construir uma vida pública, uma vida mais fora do lar. Então esse é um dos grandes entraves que a gente sofre, né? Eu também tenho a felicidade de dividir as tarefas domésticas também com meu companheiro. Tem sido difícil, né? Eu já tinha uma vida bastante corrida dessa questão dos movimentos de mulheres, movimento sindical, já era bastante corrido. Agora com essa vida de vereadora que a gente não tem mais tempo, tá sendo corrido, mas a gente tem dado conta, a gente sempre dá conta. Então a gente chega, arruma a cozinha, lava banheiro, a gente faz tudo isso, né? Não tem, lá em casa a gente não tem outra pessoa que faça, somos nós que fazemos, assim como a grande maioria das mulheres. Então é isso, temos rotinas, a gente está aqui o dia inteiro, ou a gente está aqui, ou a gente está rodando a cidade, chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, né? Dividir pelo menos as tarefas, mas tem sido um desafio muito bom, viu? Um desafio muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, mesmo estando já na política, no movimento social. Mas agora a gente está aqui representando as mulheres, sabe? E é bom que vocês, mulheres, escutem. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente está aqui representando, sim, mas a gente também tem a nossa vida. E eu acho que temos que cada vez mais dividir essas tarefas, né? Não dá para tudo isso continuar na mão só das mulheres. É verdade, Laís. As tarefas têm que ser compartilhadas, não é isso? E agora eu gostaria de saber de vocês como que é subir nessa tribuna aqui para defender a pauta de cada uma de vocês. Olha, quando eu vim aqui, né, para lutar pelas pautas que estavam aqui na Casa de Animal, eu sempre olhava ali para plenário e falava assim: oh meu Deus, tomara que quem está ali agora, consiga entender o que nós que estamos ali do lado de lá do cercadinho estamos pedindo. E hoje eu me vejo ali, né, naquela tribuna para falar e expressar todo o sentimento que é da causa, trazer realmente essa vivência de proteção que a gente não tinha, né, esse apoio do poder público. Então tá ali hoje defendendo uma causa que eu acredito e que eu quero realmente ver ela diferente, ver ela plena, né, com as pessoas olhando e sentindo aquilo ali, sentindo que precisa, que o animal ele faz parte e ele tem os direitos. Então é muito gratificante saber que ali vai ficar ali uma lei, um legado que vai ficar na história para poder que ajudar a cidade a melhorar. E assim, eu falo muito da causa animal, mas não é só a causa animal que a gente defende ali. A gente defende uma cidade melhor, uma coletividade, né? E trazer também as pessoas, o povo aqui para casa, que essa casa é uma casa do povo. Então tá ali naquela tribuna, trazendo uma situação, uma ideia, um projeto que vai melhorar a cidade, é muito gratificante, muito mesmo, assim, não tem como expressar a emoção que você sente ali de você colocar a sua ideia e que os colegas que estão aqui sentados ouvindo e o povo que está ali, ele concorde com o que você pôs ali, com uma pauta que é a sua, que você acredita e que você passa essa verdade para as pessoas. Então é muito gratificante. Engraçado poder falar sobre isso, assim, porque a primeira vez que eu vim aqui depois de eleita, a gente teve uma reunião, eu tive um estranhamento de entrar nesse setor que a gente está, né? É como se eu ainda não fizesse parte daqui. Porque por muito tempo, em vários momentos, eu estava atrás, né? Eu estava ali assistindo audiência pública, assistindo sessão, a partir de alguma pauta que às vezes era mais próxima da gente, né? E que a gente vinha aqui acompanhar o debate. E muitas vezes a sensação era de silenciamento das nossas pautas. A gente via os debates acontecendo aqui dentro e a sensação era que não falavam a mesma coisa, não conseguiam compreender a realidade que a gente vivia na prática do nosso trabalho na cidade. E inclusive na campanha, não só na campanha, isso já tem acontecido, as pessoas dizem muito não acreditar na política, porque não se sentem representadas pela política. Então a gente poder estar ocupando o lado de cá, poder subir no púlpito, poder estar aqui sentada nessa cadeira hoje, defendendo as nossas pautas, defendendo o que a gente acredita, a transformação que a gente acredita para a nossa cidade, para a sociedade, é muito importante, porque de alguma forma é a gente criar o elo de ligação com quem
está ali fora, hoje por conta da pandemia não está, mas simbolicamente o povo que estaria ali fora pedindo para que a sua vida fosse representada e melhorada, né? Eu e Thalia, a gente compartilha muito desses sentimentos, né, Thalia? A gente sempre esteve muito do lado de lá. A gente já veio várias vezes nessa casa. Inclusive, eu participei de uma ocupação da Câmara sobre o aumento da passagem na época. Então, a gente está aqui desse lado, é um misto de sentimentos, mas eu acho que o maior deles é uma responsabilidade que a gente tem, assim, sabe? Responsabilidade de representar, né? Responsabilidade de ouvir todo mundo, não só quem, né, tá ali mais próximo da gente. Isso eu tenho aprendido muito, né? Que é ouvir os diversos setores, ouvir todo mundo, para que a gente possa subir ali na tribuna e fazer uma fala estruturada, uma fala que realmente as pessoas se sintam representadas. Então, acho que isso é o mais difícil para mim. É pensar que enquanto eu estou ali na tribuna, tem pessoas ali do lado de fora, tem pessoas lá fora passando todo tipo de dificuldade na vida. Então, eu estou tentando ser o mais responsável possível nas minhas ações, nos meus posicionamentos, porque eu sei que o que a gente faz aqui dentro, o que a gente fala aqui dentro tem um reflexo lá fora. Então, acho que é esse sentimento assim, de responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um sentimento grande assim, de orgulho, né? A gente está aqui, a gente lutou muito para estar aqui, para termos 4 mulheres hoje. A gente sabe que é pouquíssimo, né? Se a gente for ver, tem um montão de cadeira vazia aqui, só 4 ocupadas. Ainda não é nem perto do que a gente poderia chegar. Mas tem esse sentimento de orgulho também de poder estar aqui, brigar por nossas pautas, de lutar pela melhoria da vida das mulheres, da vida de todo mundo. É isso mesmo, vereadora Laís, essa questão de ter responsabilidade e sensibilidade também, né? Com todos os telespectadores, com a população que acompanha. Agora eu converso com a vereadora Cida para falar para a gente sobre a questão dessas pautas que são abordadas aqui na casa. Então, assim, quando a gente, por diversas vezes, a gente esteve na casa, né, em audiência, em defesa de alguma conquista, algum direito, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, é evidente que o cenário é um tanto diferente, né, é real, aquilo que a gente estava se propondo a fazer, que era, né, defender. Mas hoje, quando a gente sobe ali, assim, eu tenho uma vontade louca de falar bem alto e pedir assim, gente, escuta o que a gente está falando aqui a respeito. Igual, por exemplo, quando eu entrei com um projeto de lei, licença maternidade, né, para as mulheres terceirizadas, que elas têm o mesmo, que elas, né, tá correndo na casa, para que elas tenham o mesmo direito que as servidoras públicas efetivas de licença de 6 meses. Então, a vontade que você tem é que todos pudessem escutar que é possível, que a gente, a partir daqui, a gente pode travar uma luta, a gente pode estar junto, né? E que é possível, não é impossível, a partir do momento que a gente consegue organizar junto, né, com todos. Então, assim, é uma sensação de muita luta, né? De pensar assim, olha, gente, vamos lá, vamos junto, vamos travar essa luta que ela é nossa, a gente tem condições de vencer. Então, principalmente quando a gente está ali, que a gente sabe que tem uma TV, câmera que está passando na casa de todo mundo. E aí fica a pergunta, será que é isso mesmo? Estou certa? Estou no caminho certo? As pessoas estão entendendo que é possível a gente organizar as trabalhadoras, os trabalhadores, que nós temos direitos e que eles têm que ser respeitados, né? Mas para isso nós temos que sair da situação que a gente está para a gente encarar a luta, né? Então, assim, é uma mistura, é um sentimento, né? Eu não sei o que a gente pode fazer não, mas a gente está fazendo o debate, a gente está fazendo a discussão e a gente está tentando, porque eu acho que é isso, trazer um pouco de esperança, não a esperança de ficar esperando, mas a esperança, né, de esperançar, de lutar, de reivindicar. Eu acho que é um pouco isso. Sobre a questão da violência doméstica, né? Só em Minas Gerais foram registrados mais de 80 mil casos de violência com mulheres. Eu pergunto a vocês, quais serão os passos, né, que devem ser realizados, as pautas centrais, para interromper esse cenário? Esse é um assunto muito sério, Paulo, e que a gente precisa tratar com muita centralidade nos nossos mandatos e aqui na Câmara, e não só das vereadoras mulheres.
Nós precisamos dos vereadores homens como aliados nessa pauta também. Porque é quase pandêmico a violência contra a mulher no nosso país. Nós temos, o Brasil é o país é o 5º país com maior número de violência contra a mulher no mundo. A gente tem relatos cotidianos sobre inúmeros tipos de violência, simbólica, psicológica, física, sexual, e que a gente precisa ter política pública para combater, porque a violência ela é sistêmica, ela está em várias ações, ela está nos detalhes e ao mesmo tempo ela está nas agressões mais pesadas, vamos dizer assim. Não é comum, a gente não pode se acostumar com o fato de mulheres serem assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Isso não pode ser corriqueiro, não pode ser considerado corriqueiro e nem naturalizado como vem acontecendo, porque a gente recebe tantas notícias que a gente vai acostumando. E, infelizmente, essa é a realidade. A gente precisa ter política que garantam minimamente que as mulheres possam serem resguardadas, né, pelo poder público. Então, a gente precisa ter centro de atendimento distribuído pela cidade, com funcionamento 24 horas. A gente sabe que a violência acontece à noite, na maior parte, precisa ter acolhimento. A gente precisa de uma casa-abrigo, inclusive nós, vereadores, estamos entrando aqui com um projeto autorizando o executivo a retornar com a casa-abrigo, para que a mulher que denuncia, ela tenha para onde ir, não tenha medo de retornar para casa e ser agredida pelo companheiro. Então a gente precisa sempre explorar essas políticas públicas para que a gente possa permitir acolhimento às mulheres vítimas de violência e programas educativos para que a gente possa diminuir a quantidade de violência contra a mulher existente hoje na sociedade. Acho que a gente precisa de tudo ainda para acabar com essa situação, né? A gente precisa de política pública para as mulheres. E a gente não tem política pública para as mulheres. É até o mote, né, do nosso 8 de março aqui na Câmara, que é mais mulheres na política, mais política para as mulheres. A gente entende, né, que quando as mulheres estão na política, as mulheres pensam muito mais em projetos de leis, em questões para, né, construção de política pública para resolver mais o problema. Né? A gente sabe que tem vários homens que são parceiros, que são solidários, mas não sente na pele o medo que é ser mulher, o medo que é andar na rua, o medo de ser violentada e tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa de política pública de verdade, né? A gente precisa aqui em Juiz de Fora de um plano municipal de política para as mulheres, que ele seja implementado, né? O plano agora começou, virou um decreto, né? Mas a gente precisa que ele vire uma lei, né? Um projeto de lei, uma lei que vá ser uma lei de Estado, né? Uma política de Estado, que não seja uma política de governo. A gente precisa de uma série de coisas. Hoje, por exemplo, eu estou entrando com um projeto de lei aqui na Câmara que visa a questão de garantir às mulheres vítimas de violência que tenham uma certa prioridade em processos administrativos, né, no serviço público. Né? Então, às vezes, a mulher vítima de violência, ela precisa trocar os filhos de creche, precisa que a creche que ela morava perto de uma foi violentada e teve que ir para outro lugar. Então ela teria prioridade para trocar de creche. E vários outros serviços administrativos que a gente possa pensar que as mulheres vítimas de violência podem ter uma certa prioridade para tudo isso. Então hoje, dia 8 de março, a gente está entrando com esse projeto de lei aqui na Câmara para que a gente possa começar a pensar isso. Mas é muita coisa que falta, né? Falta tudo, na verdade. Lógico que os números são assustadores, né? Mas é importante também a gente registrar, assim como na questão econômica, a pandemia, a profunda crise econômica no nosso país, e em nome dessa pandemia, né? Você é apresentado para nós todos os dias um número enorme de ataque aos nossos direitos, né? Estamos vendo aí hoje lá no Senado a PEC 186 sendo votada. E é lógico que na pandemia a violência, o ano de 2020, que é o marco dessa questão da pandemia, a violência contra a mulher, ela aumentou e muito. Por quê? Porque as mulheres, a população de uma certa forma, né, se isolou num país em que as condições são gravíssimas, né? Você, para ter, por exemplo, um auxílio emergencial, quase que no tapa que você tem que conseguir, porque o governo não reconhece isso, né? Como a gente está aí tentando para que se aprove agora, né, um novo auxílio emergencial. Então, todo esse cenário, ele aprofunda, sim,
né, a violência sobre a mulher, né? Porque é isso que eu estou dizendo, ela voltou para dentro de casa, mas ela precisa ter uma política, e nós precisamos discutir, retomar a discussão de políticas públicas nesse país, que seja no campo da educação, que seja no campo da saúde, que seja no campo da assistência, para que a gente retoma esse país de uma outra forma em que a gente consiga dar para essa população um cenário de futuro diferente. Então, eu acho que é um pouco isso. Me preocupa, às vezes, essa coisa de tudo está em nome da pandemia, mas nós precisamos jogar essa coisa para cima e atacar, porque não dá para a gente ficar só na defesa. Eu acho que nós temos que ir para o ataque. Nós estamos numa guerra em que os ataques que estão vindo são profundos. E aí a gente não vai ter que fazer esse diferencial. E isso cabe à luta da classe trabalhadora, eu acho. Ok. Lembrando que são diversos tipos de violência, né? Física, psicológica, patrimonial. E agora eu converso com a vereadora Kátia Franco. Realmente é muito preocupante, né? O aumento foi demais. E acaba que acho que junta tudo, né? Porque não se trabalha, não se tem dinheiro, aí começa a fome bater, então isso tudo gera esse aumento da violência também dentro de casa, não só para as mulheres, mas como para as crianças também, que estão sofrendo todo esse reflexo dessa pandemia. Mas eu acho assim que precisa realmente ter uma política pública efetiva para que se mude essa realidade. E nós aqui da comissão, acho que o que depender da gente aqui, de nós quatro, nós vamos estar empenhadas nisso, fazer parceria com a polícia, com a guarda municipal, para trazer isso, para que essas mulheres que são violentadas, elas possam ser acolhidas por alguém que ela confie. Chegar em um posto policial e falar para qualquer pessoa aberta que foi violentada é muito difícil para uma mulher. Então eu acho que aqui nós da comissão, nós vamos fazer uma diferença, porque nós vamos lutar para que isso seja mudado, para que essas mulheres que são violentadas, essas crianças, elas tenham um acolhimento da melhor forma possível, para que elas possam ter a confiança de falar ali o que ela aconteceu na vida dela. E lembrando sempre, o direito da mulher, o que a mulher é onde que ela quiser, é o que ela quiser fazer. Então que as pessoas, a sociedade entenda isso e acolha também essas mulheres que são violentadas, porque às vezes o desabafo é com o vizinho, com o familiar, e que às vezes, muitas vezes, esse familiar e esse vizinho não dá o acolhimento. Então ela precisa de ter o apoio do poder público para que isso seja pelo menos amenizado. Agora nós vamos falar sobre a questão da educação, que com a pandemia ficou muito mais evidente essa diferença entre gênero, né? A mulher ficou muito mais sobrecarregada com serviços de casa, com serviços home office, cuidando do filho e muitas vezes exercendo também o papel de professora. E também com essa pandemia a gente viu esse abismo entre a escola pública e a escola privada. Eu quero saber como que vocês acompanharam toda essa questão, né? E o que deve ser feito para melhorar de fato a educação no nosso país. Uma educação pública, gratuita e de qualidade, para que todos, né, de fato, tenham a mesma oportunidade. Bom, Paula, essa é uma questão que está bem alta nos nossos debates aqui na Câmara, né? Nesses 2 meses de sessões, a gente debateu bastante a questão da pandemia, a questão da educação na pandemia, não falando sobre a questão de gênero, né, a maioria das vezes, mas falamos muito sobre a questão da educação. Eu até ia falar sobre isso quando a gente estava aqui falando sobre a questão da violência, que eu acho que uma das formas de acabar com a violência é a gente ter uma educação mais inclusiva, uma educação mais diversa, que a gente possa falar de violência contra as mulheres, que a gente possa falar de gênero nas escolas, que a gente possa falar de todo tipo de preconceito nas escolas, né? E isso é uma coisa que dificulta muito na pandemia, porque a gente realizava várias palestras em escolas, tinham várias atividades, né, que a gente podia abordar esse assunto. Então eu acho que a gente precisa ter isso na grade curricular, a gente precisa ter essas questões, né, de debater gênero, sexualidade, raça, debater todos esses tipos de coisa na educação, né, na escola. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que debater nas escolas, que eu acho que se a gente consegue
uma formação mais diversa desde criança, a gente transforma as pessoas em adultos menos preconceituosos, né? Então, acho que começar por aí é um bom começo. E aí, agora, essa questão, justamente, assim, eu tenho pensado muito, né, nesse debate da volta às aulas, nesse debate, porque a gente sabe que quem está sendo mais prejudicado são as mulheres. São as mulheres que muitas vezes vão perder seus empregos de professoras nas escolas infantis, que a gente sabe que a maioria são professoras mulheres. São as mulheres que estão sobrecarregadas com os filhos dentro de casa, né, tendo que cuidar dos filhos quando eles não estão indo nas escolas, tendo que ajudar no dever de casa. Então, assim, a gente sabe que é a mulher que está sobrecarregada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, que é com a vida, né, com a vida das pessoas. Então, é um debate bastante difícil, bastante doloroso, porque não tem lado ganhador e perdedor. O que a gente tem que ter é responsabilidade para pensar sobre isso, porque é uma situação a mais delicada que tem de todas, é pensar a questão da educação. É lógico que, como eu já disse anteriormente, né, a pandemia ela aprofunda a crise em todos os sentidos. E aprofunda a crise na questão da educação. Nós temos aí públicos diferentes, é verdade, né? Alunos da rede privada e da rede pública. Na sua grande maioria, os nossos alunos da rede pública, eles têm uma dificuldade muito maior em acompanhar esse home office, né? Por causa de quê? Por causa de tecnologias, condições. Normalmente são alunos nossos, né, de famílias que estão na periferia com uma condição mais difícil. Então, é real que tem um abismo, mas é importante dizer que mesmo na rede privada, os professores, os trabalhadores tendo uma tarefa imensa que estão tendo, tem um aprofundamento aí com relação à questão da educação nesse país. Porque o que é educação? Nós queremos aquela educação de fato que seja socialização, onde os alunos possam participar, ter uma vida totalmente diferente. E o 2020 demonstrou isso pelo andar da carruagem, vai seguir 2021, porque a pandemia está longe de acabar, né? Nós temos um governo irresponsável que não tem vacina para todos, que não se preocupou com isso, muito menos com testagem, né? Para que isso, né, termine que isso tenha uma condição melhor. Então, o que a gente percebe? Nós teremos aí tempos difíceis. E o que é que precisa ser feito? Precisa ter uma política pública para a educação, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. A educação tem que ser política pública de Estado com qualidade para todo mundo. Os meninos da classe trabalhadora têm direito a essa educação pública. Então, não dá para a gente ficar nessa condição. Veja o que aconteceu no ano de 2020 para a gente conseguir aprovar o Fundeb, né? Para que ele se torne uma política pública de Estado. Foi uma coisa assim, anormal. Qualquer país, em qualquer lugar, qualquer parte do mundo, a educação é prioridade. E para nós aqui não é. Então, a pandemia aprofundou e muito essas questões que estão colocadas aí, não só da educação, mas como da saúde, como da assistência. Como a Laís falou, é um debate que está aqui na casa, sessão, entra sessão, sai sessão, esse debate volta. É um assunto muito delicado, eu vivo isso em casa, porque eu tenho uma neta que é muito difícil, ela tem 5 anos e ela não entende. Por mais que a gente fale que ela tem as tarefas ali, que é como se ela estivesse na aula, se ela não consegue entender. E esse abismo, né, que se tem da escola particular para a escola pública é muito gritante, né, porque as mulheres estão tendo a dificuldade, né, de trabalhar, porque não tem aonde colocar os filhos. E isso tudo fica também muito difícil porque as crianças, elas não têm o acesso à educação como é o se desejado, né? O que a gente deseja que se tenha, né? Que eles possam acompanhar, ter. Então, assim, é uma questão muito delicada. Eu aqui nas minhas posições, eu sempre falei que eu sou a favor da volta da escola, né, aberta. Mas, assim, tendo realmente a consciência de que tenha todo um protocolo, tenha uma capacitação dos funcionários que vão estar ali. O ideal realmente é que
estejam, né, todos vacinados, mas isso está longe de que se possa ter, né, acontecer. Mas é uma situação delicada e que nós vamos ter que conviver com essa pandemia, porque ela está longe do fim. Então a gente precisa do poder público de criar uma forma para que não tenha mais prejuízos do que a pandemia já trouxe para a nossa sociedade, né? E diminuir um pouco essa diferença da educação particular para a educação pública. Ok, vereadora. E você, Thalia, você acha que a pandemia ela expôs mais ainda essa diferença entre gênero? Com certeza, Paula. Às vezes a gente faz os debates sobre mulheres, né? E aí, mulheres fica um pouco no abstrato. E se a gente puxa para a realidade, a gente vai ver que as mulheres estão em todo tipo de mercado de trabalho. Mas, inclusive, como vários estudos vêm apontando, ela está nos trabalhos mais precários. E isso ficou muito nítido na pandemia. Porque as mulheres, elas foram as enfermeiras que atenderam diretamente no primeiro momento, né? Era quem estava na linha de frente do atendimento. Elas são do setor de limpeza. Então, é elas que estavam recolhendo lixo hospitalar. Depois a gente começa a ter a abertura do comércio, que é a maioria de mulheres. A gente vai tendo, toda vez que a gente vai tendo reabertura de alguns setores, essas mulheres é que estão ali naquele momento se expondo, né? Isso somado à responsabilidade social que a gente já falou, de cuidar do filho, de cuidar da casa no meio de uma pandemia. Então isso intensificou uma relação sobre a mulher de opressão, de esgotamento, né, a partir da pandemia, muito grande. Porque, inclusive, quem choram seus filhos são as mulheres. Quando a gente perde as pessoas, na maior parte, são famílias de mães, vós, tias, e que estão chorando seus filhos na pandemia. E que estão chorando também a ausência da escola, porque existe uma contradição na minha visão, que é o fato da escola ser vista como um lugar para as pessoas deixar as crianças para as pessoas poderem trabalhar. A escola não é vista mais como um espaço educacional. Tanto que os debates, às vezes, ficam muito onde que os filhos vão ficar para as pessoas poderem trabalhar, e não o prejuízo educacional, o prejuízo emocional, coletivo, social, a partir do momento que a gente tem um isolamento muito grande, né, por conta da pandemia. Então, assim, a educação, o problema da educação, ela é enorme, não é de agora, e não pode ser utilizado, na minha forma de ver, como um elemento para solucionar o que a gente está vivendo. Precisamos ter muita cautela, muito pé no chão para a gente pensar, porque é uma responsabilidade muito grande, porque, inclusive, se a gente pensa aumento do contágio, são essas mulheres que vão chorar seus filhos, são essas mulheres que vão estar sendo mais expostas ainda ao contágio e ao não atendimento depois num colapso do sistema de saúde. E nós vamos falar agora sobre a questão da baixa representatividade das mulheres na política. A história aqui da Câmara Municipal começou em 1853 e nesses 168 anos, apenas 15 mulheres foram eleitas, né? Nós tivemos aí, nesta eleição, a chegada de vocês, né, de 4 mulheres, mas ainda é um número muito pequeno em comparação com as 19 cadeiras que nós temos disponíveis aqui na casa. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham que representa isso, essa baixa representatividade ainda. Nós temos que ter uma mudança estrutural. Olha, o próprio debate que a gente fez aqui, das jornadas infinitas que nós, mulheres, temos, demonstra para nós que poucas de nós, das mulheres, têm um tempo para que ela possa se dedicar à vida pública, porque a gente não deita e levanta, sou vereadora, você tem que ter toda uma construção na luta, né? Então, portanto, isso demanda um tempo maior, e as mulheres, como elas têm jornadas infinitas, né? Como ela faz isso? Eu posso falar por mim, eu escuto de colegas: Cida, só você mesmo para conseguir ter uma jornada dessa enlouquecida, que vai para cá, vai para lá, cuida de casa e faz isso, faz aquilo, e ainda se candidatou a ser vereadora e ganhou, e piriri, papapá, entendeu? Então, a gente precisa ter uma mudança estrutural,
para que a mulher ter uma política para que as mulheres possam ter melhores condições, ter creches, por exemplo, adequadas para deixar seus filhos, para que ela possa participar, ir para o trabalho. Aliás, vou falar uma coisa que a Margarida falou numa campanha que eu achei bem legal. Nós temos que parar de achar que nós temos que deixar os filhos nossos na creche para trabalhar. Nós temos que deixar os nossos filhos na creche para a gente passear, para a gente estudar, para a gente fazer um monte de coisa, entendeu? Que é necessário. Então a mulher necessita desse tempo para que ela possa se engajar, eu acho, né, no campo político. Que não é fácil, não se constrói nada do dia para a noite, a não, né, é lógico que tem devidos cuidados em relação a isso, mas eu acho que é isso. Eu penso que nós precisamos de mais mulheres. Lógico que nós precisamos de mais mulheres comprometidas com a luta, que esteja à frente, né? É evidente que nós precisamos. E nós queremos, e nós vamos lutar para que tenha isso. Mas eu acho que tem que ter uma mudança estrutural no formato, dar condições para que essa mulher trabalhadora possa estar diante de uma disputa eleitoral de igual para igual, numa construção de luta que ela vai levar suas demandas, suas pautas, eu acho. Realmente é muito baixo, né? Haja vista aqui, né, que são tantas cadeiras e só apenas 4 ocupadas por mulheres. E eu acho que realmente falta isso que a Cida falou. E também tem muito essa parte também da mulher ali, ela não se dedicar tanto porque ela foi criado, né? Foi colocado essa mentalidade que a mulher é responsável pela casa, pelos filhos, por ir ao supermercado, por levar na escola. Isso aí realmente precisa de mudar e a mulher tomar a frente ali, dividindo as tarefas. Não só com o marido, se tem um filho maior, que coloque também um filho para contribuir, porque até para o filho, eu vejo pelos meus filhos, que é bom eles terem a responsabilidade, não ficar só jogando, mãe isso, mãe aquilo. Isso também atrapalha muito a trazer a mulher aqui para a vida pública, porque é esgotante mesmo você estar aqui à frente e com as cobranças que tem da sociedade, que cai, e na visão da população, os vereadores eles têm o poder de melhorar, de resolver tudo assim muito rápido. Então é muito cansativo isso dessa parte, principalmente para a mulher, porque por mais que a gente tente mudar essa visão, ainda é muito focado que a mulher é a responsável por agilizar tudo dentro da casa e resolver as demandas domésticas. Então isso aí precisa de se mudar para que possa trazer mais mulheres aqui para a Câmara. E quem sabe passar dos 30% que quando você entra para concorrer, o partido tem que ter 30% ali. E por que não ter aqui na Câmara também? Né? Aumentar 30%, 50%. Né? Isso tudo a gente vai conseguindo. Acho que a gente precisa pensar muito no sentido que as companheiras trouxeram aqui, da gente pensar mudanças estruturais para que a gente dê condição para as mulheres assumirem papéis políticos, independente de político institucional, que é esse de Câmara, né, ou prefeitura, qualquer coisa nesse sentido. Porque a política ela é construída no cotidiano. As nossas relações são políticas. E esse direito de participar da vida política é cotidianamente retirado da mulher. A gente ouve muita... Com certeza, as vereadoras aqui, você também já deve ter ouvido isso, as pessoas falarem assim, mas as mulheres não se interessam por política porque não querem, elas preferem assistir novela do que assistir um jornal. Só que ninguém pega para olhar qual é a rotina daquela mulher. Ela vai trabalhar, ela vai pegar um ônibus lotado. Aliás, antes de pegar o ônibus lotado, ela vai passar no mercado para ver se tem promoção de alguma coisa. Ela vai vir com 4, 5 sacolas penduradas no braço para chegar em casa. E chegar em casa, ela vai guardar aquilo. Ela vai dar conta do filho, de fazer a janta, de dar banho, de colocar para fazer dever. E a única hora que ela vai sentar no sofá é o horário da novela. Que ela vai sentar e vai falar, não quero pensar em nada. Porque é um esgotamento. É um esgotamento completo. O trabalho da mulher ela chega 12, 14 horas diárias quando a gente pensa em dupla jornada.
qual é a possibilidade daquela mulher ocupar o espaço político? Querer debater política, querer debater a cidade. Se a gente não pensa políticas que tirem a responsabilidade da mulher, da casa, dos filhos, para que ela possa ter mais tempo livre e se dedicar à política, a gente vai ter várias políticas afirmativas, né? Cota dentro dos diretórios, dentro dos partidos, dentro das câmaras, mas a gente vai continuar tendo um elemento estrutural que vai impedir a mulher de assumir o papel político e fazer sua construção a partir do que ela defende, do que ela acredita para a sociedade. Acho que as companheiras já disseram bastante coisa, mas um outro fator, além do que as companheiras já disseram, é esse machismo mesmo, né? O patriarcado que a gente vive e que é o que leva a tudo isso que a gente falou aqui agora, de dizer que os homens são melhores que as mulheres, né? Que os homens são mais aptos, que os homens falam melhor, que os homens desembolam melhor as coisas. Tem muito isso, né? Muito que não confiam nas mulheres para certas tarefas de representação. Então, a gente precisa muito mudar isso tudo, né? A Kátia estava dizendo da questão das cotas para a gente concorrer às eleições. Eu concordo muito, Kátia. Eu acho que a gente deveria ter cota para assumir as cadeiras, né? Não só cota para disputar. Porque a gente sabe que hoje tem muitos partidos e muitos lugares que colocam mulheres como laranja para disputar, para que possa ter mais homens disputando. E a gente quer que um dia não precise de ter cota, obviamente a gente quer isso. Mas enquanto a gente ainda tem essa subrepresentação, seria muito bom que tivesse. Em outros países tem, né? A gente já tem essa cota até de 50% para ocupar o parlamento, por exemplo, em alguns outros países. Então aqui a gente não consegue avançar, é muito difícil. E a gente não consegue avançar justamente por conta dessa questão, o machismo estrutural arraigado na nossa sociedade. Então a gente precisa romper com tudo isso. Acho que hoje aqui em Juiz de Fora, nós 4 aqui, mais a nossa prefeita, Margarida, né? Pela primeira vez a gente tem uma prefeita. Eu acho que é um divisor de águas para a gente romper barreiras, com certeza. Mas a gente ainda precisa de muito. Mas nós 4 aqui, acho que a gente estamos fazendo bastante barulho aí para mostrar que as mulheres podem estar nesses espaços, né? Que a gente, além de lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, cuidar da casa, não sei o que, tudo isso que a gente falou aqui, nós também somos agentes políticos que conseguimos pensar a política, desenvolver tudo isso. Então, acho que é um pouquinho por aí. Hoje, no Brasil, nós temos uma lei que prevê 30% de candidaturas para as mulheres, mas isso não significa que são cargos efetivos. Nós temos países aí como a Argentina, que teve uma conquista incrível, né? Que foi o direito da paridade de gênero, 50% para homens, 50% para as mulheres. E eu gostaria de saber de vocês, vereadoras, se nós estamos muito distantes ainda dessa realidade. Vereadora Thalia. Distantes talvez, mas não quer dizer que a gente não esteja caminhando no sentido de inverter essa realidade. Tem um ascenso, né, do movimento de mulheres que não é de agora, né, ele não é desse momento que a gente está vivendo, tem muitos anos, e que vem disputando o lugar da mulher na sociedade. Que a mulher possa assumir espaços políticos, que a mulher possa assumir esportes, que ela possa ser jogadora de futebol, que ela possa assumir espaços de poder, né? De ser uma gerente, de ser uma administradora. Tem várias vertentes, mas que querem dizer que as mulheres podem. A Laís até trouxe aqui no início da fala dela, porque homens e mulheres são diferentes. A gente não está querendo dizer que são iguais. Só que a gente vive numa sociedade que transforma a diferença em uma desigualdade. Então ela diz que o homem é melhor do que a mulher. E nós estamos lutando para dizer o inverso, falar não existe essa desigualdade, existe uma diferença, mas desigualdade não, nós podemos, mas o que a gente quer é ter condições equivalentes. Então se você tem uma pessoa que faz uma corrida de 100 metros sem obstáculo, que é o homem, e se você tem uma mulher que faz uma corrida de obstáculo com 10 obstáculos, ela vai ter que correr muito mais para chegar no mesmo lugar. Então a gente pensar em retirar os obstáculos ou entender que a chegada ela não vai ser no mesmo ponto, porque correr o mesmo tanto com obstáculo
ou sem obstáculos, você não vai chegar no mesmo lugar. Para a gente poder inserir mais mulheres nos espaços institucionais, nas câmaras, nas prefeituras, é uma disputa árdua que a gente vai ter que fazer. Aqui, por exemplo, outro dia a gente estava olhando a parede ali das fotos dos vereadores, e eu achava que todos os vereadores que estavam ali, homens, eram todos os vereadores. Depois eu vi que eram todos os presidentes. E tem todos que foram presidente da Câmara. E uma parede lotada da Câmara, só com presidentes que tiveram à frente da Câmara. Enquanto isso, a gente tem uma parede pequenininha com todas as mulheres que tiveram passando aqui na Câmara. Então, assim, ainda é muito insuficiente. Eu acho que é um marco a gente estar com 4 mulheres hoje. É um marco com 4 mulheres que assumem o debate, que precisa falar sobre a questão da mulher, da desigualdade, da mulher trabalhadora, do que a gente vive no nosso cotidiano. Mas a gente precisa lutar bastante para que a gente possa ocupar mais esses espaços políticos. Assim, eu acho que Juiz de Fora está olhando para a Câmara Municipal. Nós não temos aqui metade das cadeiras, mas nós temos 4 mulheres aqui, né? Laís, Thalia, Kátia, que nós estamos aqui numa pauta muito legal, né, para a defesa dos direitos da mulher, coisas que talvez tenha passado despercebido ao longo desse tempo, e eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo, essas pautas estão muito vivas. Eu acho que Juiz de Fora pode estar caminhando para um futuro bem diferente do que está aqui. Bom, isso é Juiz de Fora que eu estou observando, porque a gente anda pela rua e assim, eu escuto de homens, que legal, estou gostando de ver do jeito que vocês estão lá, vocês estão firmes, vocês estão falando com garra, a gente está precisando mesmo de mulheres. É lógico que a gente tem outros que nem tanto, mas, né? Então, acho assim, Brasil está longe dessa situação da gente ter uma política que desenvolva nesse sentido. Eu acho que estamos, né? Não é longe esse caminho, ele não é perto, ele é de muita batalha, mas eu acho que a partir da experiência, ele pode trazer condições diferentes para que as pessoas comecem a observar. Não é mesmo que aquela mulherada lá está dando jeito e está colocando vários pontos, pautas interessantes, está fazendo a discussão, porque nós não podemos também nos ater só a discutir, só que já está ótimo, mas assim, não só as nossas pautas, nós temos que colocar na pauta, além das nossas, que elas são justas, salário iguais, jornadas iguais, o estrutural que a gente está colocando aqui. É a gente fazer o debate da importância que é ter à frente, né, essas mulheres que defendem a luta, e fazer uma leitura também da questão nacional para o local, que eu acho que aí a gente consegue dialogar e consegue demonstrar para aqueles que estão nos ouvindo que essa mulherada chegou aqui e está com uma vontade doida e está colocando um monte de pauta que é super interessante e tal, entendeu? Então eu acho que passa por isso, passa esta confiança que eles terão a partir. Eu tenho a impressão que na próxima eleição nós vamos dobrar esse número de mulheres que estão aqui, mulheres voltadas para a luta, mulheres que estão à frente aí da batalha. Né? Bom, acho que estamos longe. E sabe por que a gente está longe? Justamente porque nós somos a minoria na política, né, nos parlamentos. Porque onde votam esse tipo de lei, né, da lei das cotas, por exemplo? No parlamento. E nós não somos nem 10% hoje do parlamento brasileiro. Então, assim, por isso nós estamos longe. Mas não quer dizer, assim como as companheiras disseram, que a gente vai desanimar. É uma luta que a gente vai travar, né? Como eu disse aqui no início, o nosso mote do 8 de março aqui na Câmara é mais mulheres na política, mais política para as mulheres, porque a gente acredita mesmo nisso. A gente acredita que as mulheres vão transformar a política, a gente quer ocupar a política para a gente transformar. A gente não quer fazer a mesma política de sempre. A gente tem ideias novas, a gente tem novos jeitos de fazer política, né? Cada uma aqui no seu nicho, às vezes na sua pauta, mas a gente já mostrou que a gente faz diferente. Então, acho que essa luta é uma luta árdua, não vai ser fácil ter mais mulheres na política,
mas a gente tem que travar. Uma outra coisa que eu queria destacar é que, assim, a gente, né, fala muito de mais mulheres na política, mas eu, como feminista, né, eu quero sim mais mulheres na política, mas eu quero mais mulheres comprometidas com as nossas pautas, né? Porque a gente precisa de mulheres comprometidas com a pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras, com a pauta das mulheres, com a pauta do combate à violência, combate ao, né, a todo tipo de preconceito. Então é isso, assim, a gente quer mais mulheres na política, mais mulheres comprometidas com essas causas. E aí, gente, nossa batalha aqui está sendo bastante grande, e como a Cida disse, a gente está sendo muito reconhecida, porque nós 4, a gente tem opinião de tudo, né? A gente sabe falar sobre tudo, a gente estuda, a gente pesquisa. E a gente não só... Hoje aqui a gente está falando mais sobre a questão de gênero, né? A questão das mulheres, mas nós estamos aqui para legislar sobre tudo, para falar sobre tudo. Eu tenho opinião sobre economia, eu tenho opinião sobre, né, a pauta da Kátia, do Canil, eu tenho opinião sobre... todas essas coisas, e não é uma opinião vazia, a gente estuda para estar aqui, porque além de todas as tarefas que a gente tem que fazer, a gente estuda ainda os projetos de lei, batalha, então eu acho que é isso, eu acho que a gente vai travar essa luta por mais mulheres na política, mostrando que a gente, ocupando a política, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Pensar assim, que realmente é um número pequeno, e eu sou muito otimista, tô com a Cida aí, e eu acho que nós 4, nós vamos fazer a diferença e mostrar para as outras mulheres lá fora que elas também podem estar aqui, né? Quem sabe a gente consiga mudar essa realidade que hoje a gente vive, que não seja só na eleição, mas que depois tenha realmente aqui as pessoas, mais mulheres aqui ocupando a cadeira, não só em Juiz de Fora, mas no cenário nacional, não só aqui na Assembleia, no Congresso. Quem sabe aqui a população consiga ver o trabalho que a gente está desenvolvendo e que comecem também a lutar pelas causas que não são as nossas, mas que são as delas, e coloquem para a população aí, e possam também vir aqui dividir e somar, né? Não dividir, mas somar os conhecimentos dela, e que sejam, né, quem vota aí lá, que possa mudar essa alteração, igual foi feito na Argentina. Parabéns, né, que eles conseguiram lá passar para 50%, e que a gente tenha aqui essa esperança e esse otimismo que também vamos ter mais mulheres na política, que a mulher tem, né, toda a delicadeza de colocar, às vezes, uma pauta de uma forma diferente. Então, quem sabe a gente consegue aqui, nós 4, mostrar que lá fora também, elas também podem vir aqui e ter a sua cadeira aqui também, né? Ok, vereadora. E vocês acham que existe algum tipo de preconceito por parte da sociedade em achar que as mulheres que são de luta, né, que vão atrás dessas pautas, vêm aqui na Câmara Municipal para defender os direitos e os deveres, vocês acham que, de fato, sofrem preconceito por achar que a mulher deixa de ser feminina ou deixa de ser vaidosa? Falando desse tema, eu me lembro uma vez, um colega nosso do movimento sindical, ele olhou assim para a gente, um determinado colega: olha, mas nossa, como que você tá bonita, você fez a unha, você pintou o cabelo, você, né? Então, assim, eu acho que tem até algo que as pessoas possam pensar que a gente não tem esse direito. Ao contrário, né? Essa vaidade faz parte da estar bonita dentro do seu padrão de beleza que você acha que é. Eu acho que ele é essencial, entendeu? Mas lógico que tem sim um preconceito atravessado, eu diria assim, sabe? De que as mulheres que estão na luta, elas não podem ser diferentes, elas não podem usar determinados tipos de roupa, porque ela é uma mulher de luta, portanto só combina com ela o jeans, a calça, a camiseta, a luta. Não é isso, né? Eu acho. E assim, isso existe sim, existe. Outro dia eu estava conversando com uma professora, ela falou, o filho dela esteve aqui conversando comigo, e ela falou para mim assim: nossa, que bacana, mãe, a Cida. Eu pensei que a Cida
outra pessoa, ela é bacaninha, né? Quer dizer, a Cida da Luta, ele tem uma outra visão, né? Ele tava entendendo, ela é tipo assim, tá arrumadinha, tá não sei o quê, entendeu? Então, assim, tem essa coisa, tá enraizada, eu acho. Do ponto de vista, já tem vários exemplos que a gente viu. Mas a mulher, ela tem que estar pronta, ela tem que ser bonita do jeito que ela acha que ela é bonita. E não a beleza do padrão colocado aí na sociedade. É se sentir bem. Você saiu da sua casa, você penteou, você colocou uma roupa, é do seu agrado? É isso que você tem que fazer. Eu acho que é derrubar barreiras, romper com isso. Sim, eu gosto de me cuidar. Eu sou muito feminina mesmo, eu não consigo ficar sem fazer sobrancelha, unha. E assim, quando eu saio para fazer um resgate, eu saio arrumada, entendeu? Eu vou enfiar lá no meio do mato para me pegar um bicho, mas eu saio arrumada. Então, essa parte de preconceito, eu assim, lógico que eu sei que tem, mas eu procuro não trazer muito para minha vida. Então eu tento ser assim o mais tranquila e equalizar muito essa parte do preconceito, de trazer. Aqui na casa, assim, comigo, eu falo por mim, né? Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de preconceito. E também na causa animal, às vezes a gente tem esse embate porque eles acham que o homem, ele que consegue fazer mais coisa, que consegue agir diferente da mulher. Isso aí tem um pouco. Mas eu acho que devagar, com jeito, a gente vai quebrando essa barreira que existe, né? A gente não pode se ligar muito nisso, porque senão eu fico muito engessada nisso de sentir que está tendo preconceito. Então eu tento equalizar e mostrar que não precisa de ter esse preconceito, que o homem e a mulher, eles precisam de ter uma igualdade, igual a Thalia falou, né? Não tem as diferenças, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar equalizar isso daí, para também não deixar esse preconceito sobressair muito. Mas eu gosto muito de cuidar e de ser feminina. Essa é uma pergunta até mais difícil, mas assim, porque eu desde criança sempre gostei das coisas que não eram vistas como coisas para mulheres. Então eu adorava ir para a roça, subir no pé de goiaba, andar de cavalo, ficar vendo o jogo de futebol e o pessoal ficava doido, né? Tipo assim, isso não é coisa pra menina. Esse menino não pode fazer isso. Aí eu fui crescendo um pouco, me apaixonei pela capoeira e a primeira coisa que eu ouvi foi: capoeira não é pra mulher. Isso foi assim, não foi impeditivo, né? Mas foi um bloqueio. Meu pai foi super acolhedor, não, ela vai fazer. Minha mãe foi acolhedora. Mas eu ouvi de algumas pessoas da família, de algumas pessoas da sociedade, da escola. Não pode. Porque tem uma construção social colocada que como que a mulher deve se comportar, né? A mulher tem que estar assim, a mulher tem que estar daquele jeito, a mulher tem que estar maquiada, a mulher tem que estar com o cabelo... Tem quase um manual de regras como a mulher deve estar para poder estar perante a sociedade, assim. Então, assim, eu vou muito em acordo no que a Cida trouxe, assim, que a gente tem que estar da forma com que a gente se sente bem, né? Porque às vezes, se me colocar muita maquiagem aqui, eu vou estar doida para chegar lá e lavar meu rosto. Tem mulheres que se sentem bem, estar mais maquiadas. Então, acho que a gente precisa... Infelizmente, né, às vezes a gente tem ações porque são impostas e a gente nem percebe, porque é uma construção social, né? A gente faz coisas que estão impostas. Alguém brincou aí da sobrancelha, já até tampei, falei, tinha esquecido, não lembrei de ver isso antes, mas assim, acho que a gente precisa quebrar isso, né? Mas o preconceito está colocado. A mulher que é feminina demais não tem força suficiente para estar nesse espaço. A que não é feminina o suficiente para representar as mulheres. Ou seja, a gente vai ser sempre questionada, porque tá enraizado o machismo e a gente está aqui para poder questionar isso mesmo. E aí, né, gente, tem sempre esse preconceito do que é ser feminista, do que é ser uma mulher da luta e tudo. Então é isso, assim, para ser feminista, na cabeça das pessoas tem um estereótipo.
É a mulher que não se depila, é a mulher que nunca se maqueia, que usa roupa de qualquer jeito e tudo. E assim, é isso que as meninas estavam falando aqui. Você tem que ser o que você é, o que você quiser, né? Então, acho que são coisas, mais uma vez, que nos aprisionam. Ter esse tipo de padrão, esse padrão de dizer da feminilidade, de achar que feminista é essa mulher, né? A feminista é uma mulher que, de qualquer jeito, né? De qualquer cor, de qualquer sexualidade. Então, assim, acho que tem esse preconceito de não entender o que é ser uma mulher feminista, o que é o feminismo, né? Muitas vezes acham que o feminismo é o contrário do machismo. Então, acho que daí que vem, né? A mulher não poder ser feminina, né? Digamos. Porque acham que é o contrário do machismo. Então, assim, a mulher feminista tem que ser aquela mulher muito dura em todos os sentidos. Na verdade, não. Nós podemos ser e nós somos quem a gente quer ser. Então, acho que isso é uma questão também que a gente tem rompido bastante nesses últimos tempos. Nós vamos agora para as considerações finais. E eu começo com a vereadora Kátia. Bom, foi muito produtivo, gostei muito dessa roda de conversa e quero agradecer muito a dividir aqui essas cadeiras aqui com essas 3 mulheres aqui maravilhosas, que cada uma tem a sua luta, e uma luta que é de todas nós mulheres, e eu coloco aqui para as mulheres que a luta é muito difícil mesmo, mas que a gente tem que ser dura, tem que ser correta, e que a gente tem que lutar e mostrar para o que a gente veio, que nós somos mulheres guerreiras, e que as mulheres possam ter aqui conosco, nós 4 da comissão, sentir o apoio, se precisar de alguma conversa, que a comissão aqui, eu tenho certeza, a Comissão das Mulheres vai estar aqui disposta a escutar, a poder dividir isso daí com a população. Eu primeiro quero dizer que é uma alegria muito grande, de fato, a gente poder estar compartilhando aqui entre nós esse momento, tanto o momento pela conversa, quanto de termos 4 mulheres ocupando uma cadeira aqui na Câmara. Acho que seria muito mais difícil para a gente caso estivéssemos 1 ou 2, como já aconteceu na maior parte das vezes, né? Hoje a gente consegue, de forma mais coletiva, enfrentar as dificuldades que a gente tem e vai ter aqui dentro, tem e vai ter lá fora. Né? Com muita frequência a gente esbarra uma no gabinete da outra para poder trocar uma ideia, falar, tá isso aqui, que tá, às vezes até aqui no plenário tem essa questão. Então, poder compartilhar com outras mulheres traz mais segurança para a nossa atuação. Tem trazido para mim e fico muito feliz que a gente possa estar compartilhando esse momento aqui. E quero dizer que nosso mandato, e imagino que também de todas as que estão aqui, a partir desse debate mesmo, está muito aberto para as pautas das trabalhadoras, para a pauta das mulheres, das LGBTs, das negras, para que a gente possa refletir de fato o que é a nossa sociedade, porque a maior parte da sociedade, 99% da sociedade é de mulheres, LGBTs, negras. Se a gente junta todo mundo, a gente tem uma minoria de homens, brancos, héteros. Então a gente precisa refletir, entender quem a gente é, começar a pensar sobre nós, para que a gente possa pensar coletivamente do que a gente quer construir e que a gente possa mobilizar, transformar, levar as nossas, fazer uma ponte de diálogo com os movimentos. Então, que a gente se fortaleça e que a gente demarque que a mulher pode estar na política, a mulher pode estar na Câmara, a mulher pode estar onde ela quiser e da forma com que ela quiser. Bom, primeiro queria agradecer esse espaço, essa roda de conversa, realmente foi muito, muito bom, né? E dizer do orgulho que eu tenho de estar aqui hoje na Câmara junto com vocês 3. Acho que a gente tem conseguido dar o tom, né? Dar o tom da nossa política, da questão das mulheres. Então, realmente é muito importante estar aqui dividindo isso com vocês 3. Dizer também, agradecer todo mundo que nos ouviu até agora, nos assistiu até agora. Dizer que para a gente esse é um momento muito importante, porque a gente queria estar fazendo, né, via Comissão de Mulheres,
um grande evento, queria estar lotando essa casa, queria estar nas ruas fazendo uma grande manifestação pelos direitos das mulheres, mas infelizmente por conta da pandemia a gente está fazendo tudo de forma remota, online, para nossa segurança, para a segurança de todas vocês, mas esperamos que muito em breve a gente possa fazer mobilização nas ruas, panfletagem, conversar com todo mundo, sabe? Porque a gente acha que, né, eu acho que não dá pra gente ficar enclausurado falando sobre as questões das mulheres. A gente tem que ir pra rua, a gente tem que combater isso todos os dias, conversar com as pessoas, mas acho que é isso, estamos abertos aqui a qualquer coisa, nosso mandato também está à disposição. Essa luta é uma luta nossa, é uma luta que nos une e é uma luta que eu tenho muita vontade de estar aqui, podendo defender o direito das mulheres, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é isso, gente. Acompanhe as nossas atividades, né, aqui da Câmara, da Comissão de Mulheres. Tem muita atividade legal aí na TV Câmara, então acompanhe a gente também nas redes sociais, no Instagram, que tem muita coisa bacana vindo por aí agora nesse mês. Vereadora Laís, eu gostaria que você enfatizasse o slogan da campanha desse ano, da celebração do Dia da Mulher. Sim, a gente pensou, né, o mês da mulher aqui na casa, desde que a gente chegou, a gente pensou com muito cuidado, com muito carinho, e a gente quis, né, que tivesse isso aqui, que tivesse as mulheres, a nossa identidade. Então, o presidente da Câmara, né, Jureci, sempre deu um apoio muito grande para a nossa comissão poder executar as ações do mês de março. E aí, coletivamente, a gente chegou num mote que sintetiza até, né, essa nossa roda de conversa, que é mais mulheres na política, mais política para as mulheres. Entendendo que quanto mais mulheres na política a gente tiver, mais política para as mulheres a gente vai ter, né? Mais coisas, mais elementos a gente vai ter para sair, muitas vezes, desse estágio da violência contra as mulheres que a gente vive hoje, generalizado, né, aqui na nossa cidade, no Brasil inteiro. Então, mais ou menos isso que a gente pensou. Muita coisa legal vem por aí nesse mês. A gente acaba falando, repetindo a mesma coisa, né? É assim, agradecer as companheiras Laís, Thalia, Kátia, né? Que nós estamos juntos aqui nessa trincheira. Agradecer você, Paula, a TV Câmara, né? Quem está nos assistindo, como bem disse a Laís aí, acompanhar esse mês de março. O 8 de março é um dia que a gente comemora, mas todo dia é o nosso dia, o Dia da Mulher, mulher trabalhadora, né? Que é a que mais... Eu, sem sombra de dúvida, as que mais trabalham, as que mais têm uma carga horária imensa. Então, acho que a gente deixar esse recado para a mulher que está nos ouvindo, os homens também, porque que sejam seus companheiros, né, nas suas divisões de tarefas, ou melhor, né, que assuma determinadas tarefas. A outra coisa, como disse as meninas aqui em relação ao mandato, nós também, o nosso mandato está à disposição, né, da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, onde tiver luta nós queremos estar, porque a gente acredita nisso, construir uma sociedade, né, igualitária que parte da luta, porque não dá para a gente ficar esperando a coisa acontecer, nós temos que ir à frente, botar o bloco na rua, e é dessa forma que eu acho que a gente vai construindo aí as nossas demandas, as nossas pautas, a pauta da luta da classe trabalhadora, como já dissemos aqui no início, nós estamos vivendo um momento de ataque profundo aos direitos dos trabalhadores, né? Toda hora é uma notícia e uma condição, né? Teve ali a aprovação da emenda constitucional 95, que atrás dela veio várias questões, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o governo agora começa a discutir a reforma administrativa e fala-se na reforma tributária. São reformas que, na verdade, não tem nada de reforma, são tentativas, né, retirada de direitos do conjunto da classe trabalhadora, e nós vamos ter que armar, né, os trabalhadores para fazer esse enfrentamento. E eu acho que os nossos mandatos estão colocados para isso, para a gente ajudar, né, caminhar nessa luta para a defesa, né, intransigente dos nossos direitos. Eu acho que tem que ser essa a nossa palavra aqui para esse mês de março.
Então, tanto a mulher quanto os homens, quanto todos, né? Toda a classe trabalhadora esteja atento, porque nós precisamos de fazer essa luta de cabeça erguida, né? Para que a gente não tenha tantos mais prejuízos, porque eu acho que o prejuízo já é profundo. Okay. É isso. E agradecer aí a TV Câmara. Tá joia. E nós, da JF TV Câmara, agradecemos a presença de cada uma de vocês. Termina agora a nossa roda de conversas com as 4 vereadoras eleitas para representarem o mandato 2021 a 2024. E você acompanha este conteúdo na TV Câmara, canal 35.1, canal aberto, no nosso YouTube e também através do podcast, disponível no Spotify e no Google Podcast. Até mais!